Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 21 do livro Conselhos para a Igreja. Nós lemos assim: Deus ordenou que haja perfeito amor e harmonia entre os que se casam, que os noivos, na presença do universo celestial, se comprometam a amar um ao outro como Deus ordenou que façam. A esposa deve respeitar e acatar o marido, e este deve amar a sua esposa e tratá-la com carinho. Homens e mulheres no início da vida matrimonial devem se reconsagrar a Deus. Por mais cuidadosa e sabiamente que se tenha entrado no casamento, poucos casais se encontram completamente unidos ao realizar-se a cerimônia matrimonial. A real união dos dois em casamento é obra de anos subsequentes. Ao enfrentar o recém-casado, a vida, com a sua carga de perplexidades e cuidado, desaparece o romance com o qual tantas vezes a imaginação reveste o casamento. Marido e mulher ficam conhecendo mutuamente o caráter, como não lhes era possível conhecê-lo em sua associação anterior. É este um período assaz crítico de sua vida. A felicidade e utilidade de toda a sua vida futura depende de seguirem agora o devido procedimento. Muitas vezes descobrem no outro fraquezas e defeitos insuspeitos, mas os corações que o amor uniu descobrirão também excelências até então desconhecidas. Que todos procurem descobrir as virtudes e não os defeitos. Muitas vezes é nossa própria atitude e a atmosfera que nos rodeia o que determina aquilo que o outro nos revelará. Muitos há que consideram a expressão de amor como uma fraqueza e mantêm uma reserva que repele aos outros. Esse espírito detém a corrente de simpatia. Sendo reprimidos os generosos impulsos sociais, eles mirram e o coração torna-se desolado e frio. Devemos precaver-nos contra este erro. O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça à míngua de bondade e simpatia. Dê cada um amor em vez de exigi-lo. Cultive aquilo que tem em si de mais nobre e esteja pronto a reconhecer as boas qualidades do outro. É um admirável estímulo e satisfação saber alguém que é estimado. A simpatia e o respeito animam na luta em busca da perfeição, e o próprio amor cresce à medida que estimula a propósitos mais nobres. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimos, nem o marido nem a esposa abriguem o pensamento de que a sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é um antigozo das alegrias do céu. Todos devem cultivar a paciência pela prática da paciência, sendo bondosos e perdoadores. O verdadeiro amor pode ser mantido quente no coração e se desenvolverão qualidades que o céu aprovará. Satanás está sempre pronto para tirar vantagem quando surge qualquer ponto controvertido. e pondo em movimento
os objetáveis traços hereditários de caráter no marido e na mulher, procurará levá-los à separação, os que uniram seus interesses em solene concerto diante de Deus. No voto matrimonial, prometeram ser um companheiro do outro, comprometendo-se a amar a esposa e obedecer o marido, prometendo amar sua esposa e tratá-la com carinho. Se a lei de Deus é obedecida, o demônio da contenda será conservado fora do lar, e não ocorrerá separação de interesses, nem será permitida a alienação das afeições. Este é um importante momento na história daqueles que estão diante de vós para unir seus interesses, as suas simpatias, o seu amor, o seu trabalho no ministério de salvar almas. Na relação matrimonial, é dado um passo muito importante, a união de duas vidas numa só. Está em harmonia com a vontade de Deus que o marido e a esposa se unam em seu trabalho, a fim de promovê-lo em inteireza e santidade. Eles podem fazer isso. A bênção de Deus do lar, onde essa união existe, é como a luz do céu, porque é uma ordenação de Deus que o homem e a mulher se unam em santo laço sob Jesus Cristo, sob seu controle e a guia do seu Espírito. Deus deseja que o lar seja o lugar mais feliz da terra, o próprio símbolo do lar celestial, assumindo as responsabilidades do casamento no lar, unindo seus interesses com Jesus Cristo, descansando em seus braços, em suas promessas. Marido e mulher podem desfrutar felicidade nesta união que os anjos de Deus louvam. É um problema difícil ajustar dificuldades de família, mesmo quando marido e mulher procuram razoável e justa solução para suas várias obrigações. Se deixaram de submeter o coração a Deus, como podem marido e mulher dividir os interesses da vida no lar e ainda manter uma firme e amorável união? Deviam ter um interesse unificado em tudo o que diga respeito à estruturação do lar. E a esposa, se cristã, terá seu interesse com o do esposo, como seu companheiro, pois o marido deve permanecer como cabeça do lar. Tens espírito dominador. Quando tomas uma posição, não pesas bem a questão, nem consideras qual pode ser o efeito de manter tua opinião de maneira independente, incluindo-a em tuas orações e conversação, quando sabes que tua esposa não tem a mesma opinião. Em vez de respeitar os sentimentos de tua esposa, evitando bondosamente, como faria um homem cortês, os assuntos que sabes serem controvertidos, persistem em te demorares em pontos objetáveis, e tens manifestado persistência em expressar a tua opinião, sem considerar as pessoas ao teu redor. Tens admirado que outros não têm o direito de ver as coisas diferentemente. Esses frutos não são produzidos pela árvore cristã. Meu irmão, minha irmã, abriu o coração para receberdes a Jesus. Convidai-o a entrar no templo da alma. Ajudai-vos mutuamente a vencer os obstáculos que existem na vida matrimonial de todos. Tereis um feroz conflito para vencer vosso adversário, o diabo. E se esperais de Deus que ele vos ajude nessa batalha, deveis ambos unir-vos na decisão de vencer, em selar vossos lábios com o falar qualquer palavra importuna, mesmo que tenhais de cair sobre vossos joelhos, e clamar: Senhor, repreende o adversário de minha alma. Se a vontade de Deus é cumprida, marido e mulher respeitarão um ao outro e cultivarão amor e confiança. Tudo que perturbe a paz e a união da família deve ser firmemente reprimido, cultivando-se a bondade e o amor. Aquele que manifesta o espírito de compaixão, de longanimidade e de amor, encontrará o mesmo espírito refletido sobre si. Onde reina o Espírito de Deus,
não haverá o falar em propriedades com respeito à relação matrimonial. Se Cristo verdadeiramente estiver formado no interior, a esperança da glória, haverá união e amor no lar. Juntos lutarão para alcançar as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Os que consideram a relação matrimonial como uma das sagradas ordenanças de Deus, guardada pelo santo preceito, serão controlados pelos ditames da razão. No casamento, os homens e mulheres algumas vezes se comportam como crianças indisciplinadas e perversas. O marido quer ter razão, a mulher, por sua vez, quer tê-la, e nenhum dos dois deseja ceder. Tal situação só pode levar a maior infelicidade. Tanto o marido como a mulher devem estar dispostos a abrir mão da opinião. Não há possibilidade de felicidade enquanto ambos persistirem em fazer como lhe apraz. Sem mútuo amor e tolerância mútua, nenhum poder terreno pode manter-te a ti e a tua esposa nos laços da unidade. Vosso companheirismo na relação matrimonial deve ser íntimo e terno, santo e elevado, insuflado poder espiritual em vossas vidas, para que possais ser um para o outro tudo o que a palavra de Deus requer. Quando alcançardes a condição que o Senhor deseja que alcanceis, encontrareis o céu cá embaixo e Deus em vossa vida. Lembrai, caro irmão e irmã, que Deus é amor e que pela sua graça conseguireis fazer-vos mutuamente felizes, como prometestes em vosso voto matrimonial. Pela graça de Deus, pode-se alcançar vitória sobre o próprio eu e o egoísmo, à medida que for vivendo a sua vida, manifestando cada passo sacrifício, revelando constante vitória dia a dia. Vocês aprenderão a conquistar o próprio eu e a fortalecer os pontos fracos de caráter. Ao submeter a vontade ao Senhor Jesus, ele será a sua luz, a sua força, a sua coroa e a sua glória. O sucesso da educação dos filhos começa no sucesso, no estabelecimento do relacionamento conjugal. Não é possível criar filhos educados, filhos saudáveis, filhos equilibrados, filhos felizes, filhos que reproduzam no futuro lares bem ajustados, quando marido e mulher não estão unidos como deveriam, quando não se relacionam um com o outro segundo o critério de Deus. A felicidade do casamento não é obra do acaso, nem é um presente bonito, embrulhado, adornado com a aparência vistosa que se recebe no dia do casamento. A felicidade, ela é construída. Quando o casamento acontece, os jovens estão cheios de sentimentos, de emoções, de planos, de sonhos para o futuro, mas não compreendem devidamente tudo o que os aguarda. O seu relacionamento está apenas começando. A unidade que devem estabelecer está apenas tendo início e deve ser aprofundada através de atitudes, escolhas, através de caminhos que juntos traçam e trilham no dia a dia. O casamento não é feito apenas de emoções positivas, de paixão que transborda no coração. A vida é marcada por decepções, por frustrações, por desejos não satisfeitos, por circunstâncias que nós gostaríamos que não existissem. Existem obstáculos, dificuldades, problemas que terão de ser vencidos. O fato de nos depararmos com essas coisas não significa que o casamento tenha sido um erro. São as circunstâncias da vida. Marido e mulher precisam aprender a se relacionar. Precisam aprender a eliminar as suas diferenças, a tornar-se unidos um ao outro, a aprofundar o seu relacionamento. Isso é uma decisão pessoal, particular, é um ato da vontade.
Não se ama quando não se quer. Não se é verdadeiramente feliz quando o que se busca do casamento é a felicidade própria. Na verdade, a felicidade própria só se alcança quando se busca, se encontra, se constrói a felicidade do outro. A grande maioria das pessoas hoje que são infelizes o são porque são egoístas. Estão preocupados unicamente consigo próprias. Querem usufruir tudo que a vida pode dar, todos os prazeres que podem experimentar, mas não estão dispostos a fazer a sua parte para tornar o outro feliz. É tornando os demais que estão ao nosso redor felizes que nós também nos tornamos felizes. E para fazer a felicidade do outro é preciso o esquecimento próprio. É preciso abrirmos mão dos nossos caprichos pessoais, das nossas vontades particulares. É preciso criarmos pontes e não muros. É preciso termos a disposição de nos tornarmos para o outro aquilo que gostaríamos que o outro se tornasse para nós. Quando existe a disposição de crescimento, quando existe a disposição de buscar dia a dia o copiar o caráter de Jesus, o fazer a vontade dele, o ser transformado pelo Espírito e regido pela graça de Jesus, então, aquilo que começou no dia do casamento vai se aprofundando. E com o passar dos anos, o casamento torna-se sólido e verdadeiramente indestrutível, mesmo diante das intempéries mais trágicas da vida. Casamento é construído através da dedicação de duas pessoas que decidem se amar, viver juntos, se aceitar, se apoiar, tornar um ao outro feliz, a despeito de todas as circunstâncias, a despeito de todas as provações, a despeito de todas as dificuldades que porventura surgirem. Quando o casal encontra essa unidade, quando eles buscam de Cristo o poder para esse tipo de vida, então não apenas vão ser felizes, mas vão ser bem-sucedidos também na perpetuação de uma família feliz. Vão ser abençoados em educar filhos que crescerão adequados, que crescerão bem adaptados, que crescerão felizes desta vida e desejosos de preparar-se também para viver a eternidade com Jesus. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.